Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Curiosidades com VDZ. Hoje vamos mergulhar em uma das maiores descobertas arqueológicas do século XXI, nas terras acidentadas da antiga Lícia, na Turquia. O templo perdido de Zeus, o deus supremo do Olimpo, finalmente teve sua localização exata revelada após 40 anos de buscas incessantes por gerações de especialistas. Este enigma, que desafiou a comunidade científica internacional, foi solucionado através de um trabalho de campo persistente e uma reinterpretação brilhante de vestígios que prometem reescrever a história de Limira. A empolgação é comparável ao encontro da peça central de um quebra-cabeça incompleto onde arquitetura e literatura finalmente se fundem em uma compreensão total da paisagem sagrada. O deus dos raios esperou pacientemente sob camadas de terra e entulho para contar mais uma fascinante página da era clássica aos pesquisadores modernos. A descoberta traz à tona um monumento que não apenas soluciona um mistério regional, mas redefine a importância religiosa de todo o leste da Lícia. É fascinante pensar que, enquanto o mundo mudava, esse santuário permanecia oculto sob um laranjal aguardando o momento exato de sua redescoberta triunfal. Cada camada de solo removida revelou o esforço de arqueólogos que não desistiram de encontrar o coração espiritual daquela metrópole antiga e vibrante. Agora, o silêncio de séculos foi quebrado pelas pás e pincéis de uma equipe dedicada que devolveu ao mundo a morada de Zeus em Limira. A antiga cidade de Limira está estrategicamente situada na costa mediterrânea da atual Turquia, especificamente na província de Antália, um polo histórico sem precedentes. Localizada a cerca de 9 quilômetros a nordeste da cidade de Finike, a metrópole se aninha ao pé do imponente Monte Tosak, oferecendo uma defesa natural. Suas ruínas sempre impressionaram os visitantes com tumbas escavadas diretamente na rocha e um Heroon monumental, dedicado ao lendário rei Pericle, figura central da história. O local conta ainda com um teatro magnífico com capacidade para 6.000 espectadores, além de termas romanas e uma colunata que testemunha o esplendor de outrora. Durante o século IV antes da Era Comum, sob o governo de Pericle, Limira floresceu como um centro político e religioso que rivalizava com metrópoles gregas. Entretanto, faltava uma peça crucial para entender a topografia sagrada local. O templo principal dedicado ao deus patrono Zeus, atestado apenas em textos e inscrições. A busca por este edifício sagrado motivou expedições desde o século passado, focando na área urbana densa que outrora abrigava milhares de cidadãos devotos. As coordenadas geográficas precisas e a relação com a hidrografia local sugeriam que o templo deveria ocupar uma posição de destaque no eixo central da cidade. Pesquisadores analisaram cada centímetro das muralhas e das vias pavimentadas em busca de um indício que apontasse para a fundação do Santuário do Senhor do Olimpo. A geografia da Lícia, com seus vales férteis e montanhas escarpadas, moldou a forma como esse templo foi construído e, posteriormente, esquecido pelo tempo. A busca obstinada por esta estrutura lendária ganhou força real em 1982, quando uma descoberta epigráfica forneceu a primeira confirmação material da existência do santuário. Inscrições meticulosamente estudadas por especialistas deixavam poucas dúvidas sobre a presença e a importância vital de um grande templo dedicado a Zeus em Limira. Os registros descreviam com riqueza de detalhes as oferendas, os rituais complexos e o papel central que o deus desempenhava na vida cívica da comunidade. Contudo, apesar da clareza absoluta dos textos encontrados, o local físico onde as pedras se erguiam permanecia um enigma frustrante para todos os envolvidos. Década após década, as escavações sistemáticas falhavam em localizar a base da estrutura, transformando o templo no verdadeiro santo graal da arqueologia lícia contemporânea.
Estudiosos debatiam se o templo havia sido destruído por terremotos ou se suas pedras foram recicladas para construções utilitárias durante o período bizantino ou otomano. A frustração era palpável nas conferências de arqueologia, onde o templo de Zeus em Limíra era citado como um mistério que talvez nunca fosse resolvido. A discrepância entre os relatos históricos vibrantes e o solo silencioso criava uma tensão acadêmica que impulsionava novas teorias e tecnologias de mapeamento do subsolo. O desafio era encontrar uma agulha em um palheiro de ruínas acumuladas ao longo de mais de 2 milênios de ocupação contínua na região. Aqueles que persistiram na busca sabiam que a recompensa seria uma nova compreensão sobre como a religião estruturava o poder político na antiga metrópole. Durante mais de 40 anos, a localização do templo foi um dos enigmas mais persistentes e desafiadores da arqueologia na Anatólia, consumindo muitos recursos e tempo. A dificuldade extrema levou muitos pesquisadores a formularem hipóteses alternativas, sugerindo que o templo poderia estar em áreas periféricas ou totalmente desmantelado pelos antigos habitantes. A busca por respostas parecia ter estagnado até que novas técnicas de análise estratigráfica começaram a ser aplicadas no setor oeste do sítio arqueológico de Limíra. O silêncio das pedras finalmente foi interrompido no fim de 2025, quando uma chave inesperada para o mistério apareceu sob uma fortificação de época bizantina. Descobriu-se que o templo não estava perdido por destruição total, mas sim por ter sido incorporado estruturalmente em construções que vieram muitos séculos depois. A camada de história bizantina, com suas necessidades militares urgentes, acabou selando o santuário pagão de uma forma que ninguém havia previsto anteriormente nas escavações. Este fenômeno de sobreposição arquitetônica é comum na Turquia, mas a escala desta descoberta em particular surpreendeu até os veteranos mais experientes da área. A perseverança das equipes em cavar mais fundo, além das superfícies romanas e bizantinas, foi o que permitiu o vislumbre inicial das fundações gregas monumentais. O que parecia ser apenas uma muralha defensiva comum, revelou-se o esconderijo perfeito para o monumento mais importante da cidade de Limíra antiga. A reavaliação do terreno foi o ponto de virada necessário para que o enigma de 4 décadas fosse finalmente desvendado com sucesso absoluto. O grande feito arqueológico coube à campanha de 2025, coordenada pelo renomado professor associado Dr. Kudret Sezgin, da Universidade Hitit, em parceria com institutos internacionais. Em colaboração com o prestigioso Instituto Arqueológico Austríaco, a equipe reorientou os esforços para um setor específico da cidade que guardava segredos milenares ocultos. Com uma abordagem renovada e foco na análise atenta das camadas de solo, os pesquisadores obtiveram o sucesso que escapara a todos os seus antecessores. Em vez de buscar um edifício isolado, os arqueólogos aprenderam a decifrar sinais sutis sob a superfície, guiando as escavações para resultados históricos impressionantes. O trabalho de Sezgin foi fundamental para unir a tecnologia moderna com o conhecimento tradicional das fontes literárias que citavam o Santuário de Zeus. A cooperação entre a Turquia e a Áustria permitiu o uso de equipamentos de georradar de última geração que mapearam anomalias sob a muralha defensiva. A precisão técnica da equipe foi o diferencial para evitar danos às estruturas bizantinas enquanto buscavam o tesouro helenístico escondido logo abaixo delas. Cada dia de escavação trazia novos dados que confirmavam que estavam no caminho certo para encontrar a entrada triunfal do Templo do Deus Supremo. A liderança de Kudret Sezgin garantiu que o projeto tivesse o rigor científico necessário para ser aceito mundialmente como uma descoberta de primeira grandeza. O sucesso em 2025 marcou o início de uma nova era para os estudos da Lícia, colocando Limíra novamente no centro do mapa arqueológico. Ao removerem as densas camadas de detritos e solo acumulado, os pesquisadores finalmente se depararam com a fachada oriental do templo perdido, revelando sua beleza original. Identificaram com clareza a entrada principal,
e as características paredes alongadas conhecidas tecnicamente como antas, que emolduravam o pórtico cerimonial de forma majestosa e imponente. A estrutura revelada correspondia milimetricamente às descrições arquitetônicas registradas nas inscrições antigas, confirmando a identidade do templo dedicado ao deus dos deuses gregos. O que antes era apenas uma abstração literária ou um desejo acadêmico ganhava forma concreta em calcário e mármore diante dos olhos da equipe emocionada. Tocar nessas pedras significava conectar-se diretamente com o coração religioso de Limíra e com os arquitetos que projetaram tal maravilha no período helenístico. A conservação da fachada, apesar de estar sob uma muralha, revelou detalhes esculpidos que indicam a alta qualidade do artesanato disponível na região naquela época. As antas do templo não serviam apenas como suporte, mas como elementos estéticos que guiavam os fiéis para o encontro com o divino dentro da cela. A descoberta da entrada principal permitiu entender o fluxo de movimento das procissões religiosas que ocorriam durante os festivais anuais, em honra a Zeus. Cada bloco de pedra retirado contava uma história de devoção e engenhosidade que agora pode ser estudada por arquitetos e historiadores de todo o planeta. As medições científicas realizadas no local revelaram uma estrutura de proporções verdadeiramente monumentais, superando as expectativas iniciais de muitos membros da equipe de escavação em 2025. A fachada do edifício sagrado se estende por cerca de 15 metros de largura, um dado que demonstra o enorme poder investido naquele culto específico. Essa dimensão imponente afasta qualquer hipótese de que a construção pudesse ser apenas um modesto santuário rural ou um pequeno templo de bairro. Tratava-se, inegavelmente, de um grande templo público alinhado ao eixo urbano principal. Um projeto estatal para exaltar a glória de Zeus e da elite. Sua presença no centro geográfico e político de Limíra servia como um lembrete constante da proteção divina sobre o reino e a cidade. Comparado a outros templos da Lícia, o santuário de Zeus em Limíra se destaca pela robustez de suas fundações e pela escala de sua arquitetura clássica. A largura da fachada sugere que o templo possuía uma altura considerável, dominando a visão de quem caminhava pela colunata romana adjacente ao local. O uso de blocos massivos de pedra indica que recursos econômicos significativos foram mobilizados para garantir que o Deus dos Trovões tivesse uma morada digna de seu status. A descoberta dessas dimensões exatas ajuda os pesquisadores a reconstruir virtualmente o edifício e a entender como ele se integrava ao horizonte urbano da antiguidade. Um dos detalhes mais intrigantes da descoberta é como a estrutura foi preservada ao ser ocultada pela construção de uma espessa muralha defensiva bizantina. Séculos após o declínio do culto pagão, os novos habitantes cristãos de Limíra sobrepuseram sua arquitetura militar às ruínas do antigo templo de Zeus, com pragmatismo. Utilizaram as fundações robustas e os blocos de pedra do santuário para erguer uma fortificação que protegeria a cidade contra as invasões árabes e outros perigos. Esse ato de reutilização arquitetônica, embora tenha descaracterizado o local na época, revelou-se essencial para a integridade dos restos mortais do templo milênios depois. A muralha bizantina agiu como uma cápsula protetora, impedindo que as pedras do templo fossem levadas para fornos de cal ou usadas em outras casas. Ironia do destino, o que simbolicamente sepultou a religião antiga foi o agente que garantiu que seus vestígios físicos chegassem quase intactos até o presente. Fenômenos semelhantes ocorrem em toda a Anatólia, mas raramente com um edifício de tamanha importância e com uma preservação tão significativa sob o entulho militar. Os arqueólogos agora precisam lidar com o desafio de remover partes da muralha defensiva sem comprometer a estabilidade do que resta do santuário de Zeus abaixo. Esse diálogo entre diferentes eras históricas em um mesmo local torna a descoberta em Limíra um estudo de caso fascinante sobre a evolução urbana.
A história do Templo de Limira é também uma narrativa de paixão intelectual e uma busca por pistas em documentos históricos que muitos consideravam irrelevantes. Um dos impulsionadores da descoberta foi um manuscrito enigmático do século XVI, encontrado nos arquivos da Universidade de Leiden, na Holanda, há algumas décadas. As anotações feitas à mão por um estudioso alemão descreviam ruínas grandiosas em Limira, dedicadas a um misterioso rei do trovão que chamou a atenção. O texto detalhava a fachada imponente e a sensação de estar diante da morada de um deus, servindo como um farol para os arqueólogos do futuro. Por muito tempo, esse relato foi tratado como um exagero de viajante ou mera ficção literária, sem base na realidade física do sítio arqueológico. No entanto, a precisão das descrições geográficas contidas no manuscrito começou a fazer sentido quando cruzada com as novas descobertas de campo em 2025. O viajante alemão do século XVI provavelmente viu partes do templo que ainda estavam visíveis antes de serem completamente cobertas pela vegetação e sedimentos. A recuperação deste documento foi essencial para dar uma direção inicial às pesquisas e motivar a equipe a procurar em locais específicos do setor oeste. É um lembrete poderoso de que a biblioteca e o campo de escavação são ferramentas complementares e indispensáveis para o sucesso da arqueologia moderna. A análise pioneira do historiador Giulio Magli, um expert na relação entre arquitetura antiga e astronomia, resgatou o manuscrito de Leiden do esquecimento total e absoluto. Magli demonstrou cientificamente que as descrições não eram fantasias, mas sim observações meticulosas, possivelmente enraizadas em tradições orais que sobreviveram até o início da Era Moderna. Ao cruzar dados geográficos precisos com as descrições de paisagens do manuscrito, ele conseguiu definir uma área de busca muito mais restrita dentro de Limira. Seu trabalho convenceu a comunidade científica e foi decisivo para atrair o financiamento necessário para a recente campanha liderada pelo professor Dr. Kudret Sezgin. A aplicação de métodos de arqueoastronomia revelou como o Templo de Zeus estava alinhado com fenômenos celestes que tinham um profundo significado para o antigo povo lídio. As percepções de Magli mostraram que um mistério antigo poderia ser resolvido quando a inteligência analítica é aplicada a documentos históricos há muito negligenciados por gerações anteriores de pesquisadores. A descoberta física do templo validou cada previsão que Giulio Magli fez, anos antes que a primeira pedra da fachada fosse revelada à luz do sol. Essa fusão de ciência pura e análise humanística de textos antigos é o que torna o projeto tão rico e multifacetado. Hoje, o manuscrito do século XVI é visto como uma peça crucial de evidência, que ajudou a desvendar o esconderijo do Deus Supremo grego e mudou para sempre nossa compreensão do legado duradouro de Limira. Outro capítulo surpreendente se desenrola com o gênio da física quântica, Niels Bohr, que em seus escritos fez uma referência enigmática à antiga cidade de Limira. Bohr falou da existência de um ponto de silêncio no espaço outrora ocupado por Zeus, uma frase que intrigou pesquisadores e filósofos por décadas. Embora muitos interpretassem essa citação como uma metáfora para a natureza da matéria, a descoberta do templo sugere que Bohr pode ter estado falando de algo literal. A câmara interna, ou cela do templo, foi longamente descrita em textos místicos antigos como um lugar de silêncio primordial, onde a divindade residia em sua forma mais intensa. A referência antes obscura de Bohr é agora vista como uma pista intuitiva para a parte mais sagrada e inacessível do santuário. Se a intuição do físico estava correta, ou foi um golpe de brilhante coincidência, suas palavras mantiveram a intriga viva. Para os arqueólogos, o conceito de um ponto de silêncio ressoa profundamente à medida que eles adentram espaços isolados do mundo por milênios. A citação de Niels Bohr adiciona uma dimensão quase metafísica a uma descoberta já extraordinária por seus méritos técnicos e históricos. A busca por este ponto de silêncio permanece um objetivo emocional para a equipe,
Enquanto eles avançam ainda mais no coração de calcário do santuário, procurando ouvir onde os próprios deuses uma vez sussurraram. Com a confirmação da descoberta, a equipe de Sezgin começou uma reinterpretação completa das ruínas previamente escavadas ao redor do novo templo. O que antes se pensava ser um portal comercial sob a rua romana é agora revelado como o propileu cerimonial, a grande entrada para o santuário. Da mesma forma, uma muralha enorme, antes classificada como defesa militar, emergiu como a parede sagrada que cercava o domínio de Zeus. Essas revelações demonstram como uma única descoberta central pode remodelar completamente o conhecimento estabelecido sobre um sítio arqueológico tão vasto e complexo. A compreensão da topografia sagrada de Limira mudou drasticamente, revelando um plano urbano que colocava a religião no coração da vida pública. O templo de Zeus, recém-identificado, funcionava como a âncora visual e espiritual para todo o setor oeste da metrópole, influenciando a orientação das ruas e dos edifícios vizinhos. Fragmentos dispersos de colunas e capitéis por toda a área podem agora ser atribuídos ao santuário, permitindo uma reconstrução muito mais fiel de seu esplendor na era clássica. A identificação do esclarece os limites dentro dos quais apenas iniciados e sacerdotes podiam se mover livremente para realizar sacrifícios sagrados. A cada nova conexão, os arqueólogos reforçam a ideia de que Limira se destacava como um dos mais sofisticados centros de culto em toda a península da Anatólia, uma cidade onde o divino moldava cada pedra e cada rua. Os fragmentos de cerâmica recuperados durante as escavações estão nos dando uma visão revolucionária sobre as origens mais antigas de Limira, indo muito além da era grega. A análise preliminar desses cacos sugere que a atividade humana no local remonta a 5.000 anos, ao quarto milênio antes de Cristo. Essa descoberta tem um peso histórico imenso, indicando que Limira já era um assentamento significativo muito antes do surgimento das cidades-estados gregas. A cidade não nasceu no período clássico, mas herdou uma tradição de ocupação que se estende para muito além do que qualquer especialista poderia imaginar. Essas cerâmicas pré-históricas, desenterradas das camadas mais profundas abaixo do templo de Zeus, revelam a continuidade do caráter sagrado do local ao longo dos milênios. É provável que o templo grego tenha sido erguido sobre um lugar já reverenciado por culturas muito mais antigas, agora quase esquecidas. Estudar esses artefatos permitirá aos arqueólogos rastrear a evolução tecnológica e social da Lícia desde o final da Idade do Bronze até o período helenístico clássico. Limira surge, então, como uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da região, com uma história que mergulha profundamente nas raízes da própria civilização. A presença de Zeus pode ser simplesmente a expressão mais recente de uma divindade protetora adorada pelos povos da montanha desde tempos imemoriais. A redescoberta do Templo de Zeus em Limira é um dos eventos arqueológicos mais significativos do nosso século, reafirmando o poder da persistência intelectual. A conquista da equipe de Kudret Sezgin não foi apenas desenterrar pedras, mas abrir uma janela sem precedentes para a alma de uma civilização que ajudou a moldar o pensamento ocidental. Enquanto o mundo celebra essa vitória, as pedras silenciosas de Limira estão prontas para falar mais uma vez, ecoando através de gerações de entusiastas da história antiga. O trovão de Zeus, silenciado por mais de 1 milênio, agora ressoa na curiosidade científica do nosso tempo, através de cada fragmento de cerâmica analisado e cada inscrição decifrada. Em essência, testemunhamos como a união da tecnologia, manuscritos antigos e escavação precisa revelou um monumento de 15 metros de largura que muda tudo o que pensávamos saber. Se você achou essa descoberta incrível, não se esqueça de apoiar nosso canal para que possamos continuar trazendo os maiores mistérios antigos do mundo diretamente para você. Deixe um like e inscreva-se. Ative as notificações.
Comente suas impressões sobre esta descoberta e compartilhe com amigos que amam arqueologia e história. Espero que tenham gostado deste conteúdo. Lembrem-se de curtir, comentar, compartilhar e apertar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Estarei lendo cada comentário. Até o próximo vídeo. E até lá! A preservação do local e a continuidade das pesquisas são prioridades absolutas para o governo turco, defendidas pelo inovador programa Herança para o Futuro. Essa iniciativa visa documentar e reinterpretar meticulosamente paisagens arqueológicas vitais, garantindo que a descoberta do Templo de Zeus beneficie gerações de estudantes que virão. No entanto, as escavações enfrentam um desafio logístico considerável. Parte do templo fica em terras de propriedade privada, agora cobertas por um extenso pomar de laranjeiras. Os arqueólogos permanecem otimistas de que os processos de desapropriação em andamento em breve concederão acesso à Câmara Sagrada, ainda enterrada sob as raízes dessas árvores. Acredita-se que essa cela possa estar extraordinariamente bem preservada, potencialmente guardando estátuas, altares e inscrições votivas intocadas pelas mãos modernas. A expectativa em torno da abertura desta parte do santuário é imensa, pois representa uma verdadeira cápsula do tempo do mundo espiritual da antiguidade. Aqui, o contraste marcante entre a agricultura de hoje e a arqueologia milenar cria uma paisagem única, onde passado e presente coexistem em uma tensão produtiva e curiosa. A equipe do professor Sejin prossegue com a máxima cautela, garantindo que cada etapa da escavação seja documentada com rigor científico e profundo respeito pelo patrimônio. Assim que o pomar de laranjeiras revelar seus segredos, Limyra poderá se tornar um dos museus a céu aberto mais impressionantes ao longo da costa do Mediterrâneo. Um lugar onde história, natureza e descoberta se entrelaçam para que todos possam vivenciar.